boa tarde a todos novamente. Começar com olhando para a página rapidamente, técnicas de busca heurística. Nós estamos aqui na 7ª aula, ainda na parte de busca local não monótona, que nós vamos terminar essa semana, basicamente. Então, eu vou apresentar hoje busca tabu, otimização extremal, busca local guiada, alguns métodos selecionados e depois continuar na quarta com mais algumas considerações sobre buscas locais. Isso vai terminar a parte da busca local. Então, a continuação aqui, buscas locais, né, como eu falei no início, essa 7ª aula e ainda a 8ª os dois vão ficar em cima de outras técnicas de busca local. Como eu já mencionei, tem poucos resultados teóricos. As coisas principais, caso eles existem, são resultados empíricos, né? Como, por exemplo, aqui que tem ainda visível aqui esse estudo aqui empírico do Johnson e outros, né, sobre simulated annealing, onde eles concluem que precisa, por exemplo, um tempo longo para obter resultados de boa qualidade. Então, não é um dos mais rápidos, que tempo gasto no início e no final é pouco efetivo, né, que nós falamos que a temperatura está no domínio de uma caminhada aleatória, respectivamente a temperatura está baixa, que eu estou no domínio de uma busca local, então basicamente estou fazendo uma busca, um processo estocástico, uma perturbação estocástica dentro do mínimo local, mas não vai sair mais desse mínimo local, é pouco efetivo. Isso faz intuitivamente sentido e pode ser demonstrado empiricamente. E uma execução mais longa, isso eu acho que não mencionei, da temperatura simulada tende a produzir melhores resultados que diversas repetições mais curtas, que se chama reheating na literatura, né? Eu posso começar com uma temperatura alta, diminuir a temperatura até ficar num estado resfriado, perto de resfriado, e depois tentar aumentar a temperatura de novo e diminuir de novo, né? Esses ciclos de aumentar a temperatura e fazer o annealing, então reduzir a temperatura de novo, são reheating cycles, e pelo menos nesse estudo aqui, de 89, do Johnson e outros, concluem que isso é menos efetivo que simplesmente executar um tempo mais longo. Mas, obviamente, então, com um cooling schedule, com um esquema de resfriamento mais devagar, né? Senão eu vou ficar simplesmente gastar mais tempo no parte final inefetivo das coisas. Então, isso são algumas indicações para estudos assim, empíricos. Eu queria olhar rapidamente para duas ideias interessantes de buscas locais, antes de entrar na busca tabu, que vai tomar um pouquinho mais tempo. Uma busca local interessante, mas pouquíssima usada na literatura, se chama Extremal Optimization, otimização extremal, Bert Capellicus, 2003. De fato, eles aplicaram isso no Graph Bipartition Problem, mesmo problema que nós estamos tocando nas listas de exercícios. É uma coisa simples, uma ideia simples também, mas eu acredito é uma coisa simples e efetiva que pode ser usado como componente em outras buscas locais de forma fácil. Por isso eu queria aqui apresentar isso, né? Uma parêntese aqui que eu já mencionei, né? Todas três partes grandes, busca local, busca por construção, recombinação, vai ser somente exemplariamente, né? Eu vou apresentar as grandes buscas conhecidas na literatura, simulated annealing, busca tabu, exemplo, depois talvez o GRASP, End Colony Optimization, e na recombinação, algoritmo genético, por exemplo, Scatter Search, e algumas buscas exemplares. Porém, tem 10.000 e mais uma coisa na literatura, obviamente, né? Então, não vai ter tempo nem sentido de apresentar tudo isso, porque, a princípio, tudo que funciona por alguma razão na prática poderia ser usado. Então, vamos focar nas grandes coisas e ideias selecionadas que eu acho interessantes na prática. Então, Extremal Optimization, o que eles fazem,
A ideia fundamental aqui é que a contribuição ou a função objetiva pode ser decomposta linearmente, então a contribuição de cada variável I em função da solução S e lambda I. Então, a função objetiva é o somatório dos lambdas aqui. Né? Então, cada então, é uma função que depende da solução toda, né? Mas para cada variável, então, essa contribuição pode ser separada, basicamente. Então, não pode ser um produto das variáveis, por exemplo, algo assim. Mas cada função lambda individualmente poderia ser uma coisa não linear, tanto faz, isso não importa. Né? Então, aqui, o que ele supõe aqui é simplesmente que a função objetiva globalmente pode ser decomposta dessa forma aqui. Isso porque, então, eu posso ver a contribuição de cada variável para a função objetiva de forma separada. E depois a proposta da otimização extremal, né, Extremal Optimization, é focar nas variáveis extremas. Então, eu vou supor que tem alguma solução atual, e como essa função pode ser decomposta, então eu tenho uma contribuição de alguma variável que tem a maior contribuição na função objetiva e alguma variável tem a menor. Sem perda de generalidade, aqui isso está ordenado em 1, 2 e 3. Né? Em geral, isso vai ser diferente. Então, eu vou simplesmente supor que a primeira variável contribui mais para a função objetiva e a segunda não mais que isso, né? Em geral menor, a terceira não mais que isso, em geral menor, e a última contribui menos para a função objetiva. Como o nosso... Sim, a função lambda I, ela depende só da variável xi ou ela depende de todas as variáveis? Ela depende da solução completa. Não, ela poderia depender das outras variáveis também. Então, como tu avalia a ligação entre as funções lambda e as variáveis aqui, x? Sim. Aqui, de fato, não acho que isso aqui é um bug, sim, porque isso não faria sentido. Né? Deixa eu ver se isso faz sentido. Não, isso não me ajuda. É assim. Sim. Não, tem razão. Isso aqui, né? Isso é a forma correta. Então, eu deveria aqui decompor o valor da função objetivo dos valores dos x separadamente. Isso aqui, né? Que faz sentido, é consistente. Sim, era isso que eu estava pensando, mas eu nem tinha Sim, visto que no final estava escrito. Sim, isso é consistente com o que eu falei também. Então, poderia ser log xi ou xi ao quadrado, uma coisa assim, né? Mas não poderia ser xi xj, por exemplo. Né? Porque a contribuição da igésima variável só depende dessa função lambda i. Né? Então, cada uma é separada. Entendi. Separável nesse sentido. Senão, eu posso empurrar tudo para o lambda 1, né? Porque o lambda 1 não tem diferença entre as diferentes funções. Né? Eu poderia definir lambda 2 a lambda n igual a 0 e lambda 1 e tudo, basicamente. Então, nesse sentido, é sempre separável, porque depende de todas as demais variáveis e depois não faz, isso não vai fazer muita diferença. Então tem que ser assim. Então, de fato, aqui o xi, de fato. E depois a ideia é simples, né? É um contexto de minimização. Então, quem contribui mais para a função objetiva é a primeira variável, porque o lambda 1 é maior que todos os demais. Então, idealmente, para diminuir a função objetiva, eu queria reduzir a contribuição da primeira variável, o lambda 1. Então, de fato, aqui eu tenho que também xn. Então,
Então, uma forma determinística dessa busca, mas não tão efetiva, poderia ser, então, simplesmente trocar o valor da variável x1, nesse caso, porque ela contribui mais na função objetivo, na tentativa de diminuir o valor da função objetiva. Né? Então, a otimização extremal, nesse sentido, foca nos extremos. Quem contribui mais para a função objetiva. A proposta concreta delas é fazer isso de forma probabilística, então selecionar o i com probabilidade i na menos tal. Então, isso é proporcional a i na menos tal. Então, a primeira variável tem mais chance de ser selecionada, a segunda um pouquinho menos, a terceira um pouquinho menos, etc. Mas toda variável, a princípio, poderia ser selecionada, só que isso é uma função que basicamente, em função do i, diminui, né? A distribuição de probabilidade para i igual 1, 2, 3, a n é uma função i na menos tal para uma constante tal. Isso que está proposto aqui. E depois de selecionar essa variável, de acordo com isso, eu simplesmente vou selecionar um vizinho de forma que o xi muda o valor. Isso pode ser de forma probabilística também, de qualquer forma, mas eu vou forçar essa variável a assumir um outro valor e depois aceitar essa solução, atualizar talvez a solução ótima e continuar. Né? Isso não necessariamente tem que melhorar, né? Nós estamos em buscas locais não monótonas, mas então eu vou tentar forçar a variável de maior contribuição, reduzir ou mudar o valor na tentativa de reduzir o valor. Quanto muda o xy, também pode acabar mudando outras variáveis, né? Porque se tu pudesse mudar só o xy, seria subproblemas, né? Tu poderia dividir em n problemas. Sim. Então, a vizinhança fica não alterada. Né? Então, tem uma vizinhança que eu vou ter que definir. Por exemplo, se eu vou pegar o problema do caixeiro viajante, né, e a nossa vizinhança 2OPT, né, e a situação é como sempre, tem uma rota aqui, o 2OPT consiste em selecionar duas arestas, só que, antes de fazer isso, né, só que agora a otimização extremal diz, ok, pega uma aresta que talvez, então as variáveis xi são, de fato, nesse caso tem variáveis xa para toda a aresta, que são 0, 1, né, que a aresta faz ou não faz parte da solução, e a função, eu tenho que chamar isso lambda, né, então a função lambda do xa é simplesmente a distância dA, basicamente. Né? De fato, é dA vezes xa. Então, se caso a aresta A faz parte da solução, ela contribui com dA, senão não. Né? Então, isso seria a decomposição dessa função. E depois vai dizer que pega a aresta mais longa, que seria x1, e a segunda mais longa, talvez x2, tentar desenhar a terceira mais longa, x3. E a última, não sei, a aresta mais curta aqui, o xn, algo assim. Né? E depois isso vai ser proporcional. E agora vem essa coisa, digamos, então a seleção é proporcional ao i na menos tal, e digamos, eu vou realmente selecionar essa variável x1 aqui, então eu preciso que x1 muda o valor. Então x1 atualmente nessa solução é 1, então ela vai ser 0, ou seja, eu vou ter que remover essa resta da solução, obviamente. Mas na vizinhança, n, que é igual a 2OPT, de fato 2exchange, né? 2exchange, isso não é suficiente. Eu posso simplesmente remover isso, senão não é mais uma rota. Então, nesse passo da seleção, escolhe uma S' na vizinhança, tal que x muda, só diz que essa aresta tem que ser da solução, mas todas as demais arestas, essa, né, poderia fazer parte desse movimento 2OPT. Digamos essa aqui, então vai remover os dois e fazer vai fazer o crossover, né, como sempre. E aqui é a nova volta. Então aqui de fato tem
vai mudar outros elementos da solução, sim, e tenho uma escolha ainda, né? Então, eu posso usar todas as outras coisas que eu usei antes, então, em termos de distribuição de probabilidade sobre as soluções, como selecionar essas soluções. Depois eu vou passar para lá e continuar a busca. O parâmetro que preciso calibrar aqui é o tal, né? Aqui é esse artigo original, Virtual Perkins, propõe 1 mais 1 sobre ln n, então no limite para instâncias grandes, basicamente 1, e a seleção seria proporcional a INA menos 1, né? Então proporcional a INA menos 1. Uma coisa, eu não sei se eu já mencionei isso, seleciona proporcional a, eu já expliquei isso? Acho que não. Não. Então, para explicar isso rapidamente, porque eu vou ter que usar isso múltiplas vezes, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 3 pontinhos, N elementos. Né? Se eu vou dizer que seleciona proporcional a, então isso é o meu I. Né? Selecionar proporcional a I na menos 1, isso quer dizer I na menos 1 é 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, etc. 1 enésimo. A soma disso aqui, qual a soma disso? Pergunta. Tem duas perguntas. Uma é qual a soma disso, só por curiosidade. E 2, isso é uma distribuição de probabilidade? Tem que dividir, né, depois pela soma, né? Sim. Os dois não. Sim. Só que eu não sei, eu acho que isso tende a um número específico interessante no CPI sobre alguma Sim. coisa. Sim, isso é HN, o número harmônico. Isso é mais ou menos proporcional a N, log N. Okay? Ou LNN. Então, mas isso é só por curiosidade, isso não é importante. Talvez isso surja de novo em outros contextos. É bom para saber. Para um cientista de computação é bom para saber, porque você se pergunta talvez por que tem tantos log Ns, né? E uma das razões que aparecem logs em análise de complexidade é isso aqui, a soma dos números harmônicos crescem logaritmicamente. Mas então, se eu vou dizer selecionar I de N com probabilidade, não sei o que, não posso dizer probabilidade I na menos tal, ou I na menos 1 nesse caso. Porque a soma disso é mais que 1. Obviamente, já os primeiros dois somam para 1,5. Então, eu tenho que somar isso, então vamos colocar isso como rascunho aqui. Então, a enésimo número harmônico é a soma dos primeiros 1 sobre I. Então, para fazer uma probabilidade, então a probabilidade do I vai ser 1 sobre Hn, isso vai ser 2 sobre Hn, isso vai ser, 1 sobre 2Hn, 1 sobre 3Hn, etc. 1 sobre NHN. Né? E aqui vai ser normalizado. Isso é uma distribuição de probabilidade agora, porque a soma disso aqui e obviamente 1 sobre Hn dos primeiros I sobre N números, que é exatamente 1, né, por definição da coisa aqui do lado. Então, falando, seleciona proporcional com, e aqui pode ser qualquer coisa depois. Sempre quer dizer que numa distribuição discreta, que sempre vai ser o nosso caso, vai somar todos esses valores que eu mencionei e dividir pela soma. Mas eu não vou escrever isso cada vez. Então, seleciona com probabilidade proporcional a, é sempre assim. E agora isso obviamente funciona que eu não posso calcular caso tal, vou colocar aqui no cantinho, caso tal igual a 2, eu tenho aqui I na menos 2. Né? Então, 1 quarto, 1 sobre 9, 1 sobre 16, 1 sobre 25, etc, 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 1 sobre n ao quadrado. Isso também não vai somar para 1, mas então eu posso fazer a soma disso aqui, que vocês podem, é uma soma geométrica que vocês podem calcular, então 1 sobre a soma, eu chamo isso, não sei, SN.
e depois a probabilidade de selecionar o 20º elemento, então é 1 sobre Sn, é 1 sobre 4 Sn, 1 sobre 9 Sn, etc, 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 1 sobre n ao quadrado Sn. Isso por definição de novo vai somar para 1, ok? Mas isso sempre é esse slang, selecionar proporcional A. E aqui também dá para ver o efeito do tal, talvez, né? O tal igual a 1 e mais fraco. Aqui a massa, uma parte da massa da probabilidade está concentrada em 1, mas o segundo elemento ainda tem a metade da probabilidade de ser selecionado. E o terceiro tem 1/3 e o quarto tem 1/4. Enquanto se pega um tal igual a 2, o segundo só tem 1/4 de probabilidade de ser selecionado, o terço 1 sobre 9, 1 sobre 16, 25, etc, etc. Nonavon, né? Acho que o Frederico queria me ensinar dessas 6 avós, né? Com 9 avos. Eu não 9 sei, não sei avós. se com 9 é assim que se pronuncia, porque quando é muito pequeno o número às vezes tem um nome específico. Tipo um meio, né? Sim. Em vez de ser 1, 2 avos. Mas aqui dá para Acho que ver. é um nome. Nono, né? Então, o que maior tal, né? Então, para tal para infinito, né? É uma seleção mais forte de elementos extremos. Então, o que maior o tal, o que menor é a probabilidade de selecionar o segundo, terceiro, quarto, o enésimo no final. Okay? Então, esse é o parâmetro que tem que calibrar. Bom, então, isso é a otimização extremal, né? Para resumir, pouquíssimo conhecido na literatura. Böttcher Pelkus, acho que isso é uma publicação no Science e no Nature, então tinha uma certa repercussão. A ideia é interessante como ingrediente, então poderia ser uma estratégia interessante focar nas contribuições extremais da função objetiva. Eles demonstraram em alguns casos que isso funciona razoavelmente bem também. E também esse que se chama aqui Rank-Based Selection, né? Seleção baseada no posto, uma ideia recorrente em outros contextos também, né? Que vou ranquear elementos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e depois selecionar com uma probabilidade proporcional I menos tal para algum parâmetro tal. Isso é uma coisa que funciona em diferentes contextos, vai surgir em outros contextos novamente e funciona razoavelmente bem em diferentes contextos. Bom, então isso aqui, vocês vão encontrar pouquíssimos, não sei se eu não fiz a busca, mas se vocês buscam em revistas da área, talvez, quem faz otimização extremal, acho que isso provavelmente tem mais Flying Water Drops Optimization que otimização extremal. Mas eu acredito, sim, tem uma teoria que comprova isso, que tem ideias interessantes, então vale a pena talvez lembrar. Ok, com isso, alguma dúvida? Talvez não. Senão, eu vou continuar com a busca local guiada, que também é uma extremamente simples, que pode ser embutido em outros contextos, por isso eu acho que também vale a pena mencionar. A busca local guiada é mais comum na literatura, mas não tão comum. Então, em termos de distribuição das heurísticas usadas, não sei, talvez 2-3% dos artigos usam uma busca local guiada, então esse é mais conhecido, mais usado. Tem mais pessoas que conhecem e lembram e aplicam. E acho que também é uma ideia interessante, então faz parte do nossa ferramental, na nossa seleção de táticas que poderiam ser estudados ou usados de alguma forma. A ideia fundamental da busca local guiada é, então, essa coisa guiada e penalizar elementos que eu não quero na solução. Então, elementos que são indesejáveis na solução. Né? Enquanto a otimização extremal olha para a contribuição, a busca local guiada olha para ocorrência em soluções e valor na função objetivo e vai penalizar. Então, uma ingrediente fundamental é que você tem uma função objetivo qualquer,
para uma solução, eu vou usar uma função objetiva alterada, filinha, que simplesmente vai somar penalizações ainda. Aqui a formulação que eu estou usando é uma formulação por conjuntos, então tem um universo, né? Uma solução, é um subconjunto de elementos no universo. O problema do caixeiro viajante, o universo seriam todas as arestas, uma solução é uma seleção de N arestas que formam uma rota, e para o universo aqui, o 1, o 2, até o, não sei, vou usar um M, tem um nome diferente, grande número, cada um tem uma penalização. Aqui um P1, P2, etc. Mas para a solução atual, contribuem somente aqueles elementos do universo as suas penalizações na função objetiva. Né? Então, quem está lá penaliza, os demais não. Então, a seleção S poderia ser, não sei, o elemento 1 é 7, 13, por exemplo. E, então, eu vou ter P1 mais P7 mais P13 adicionalmente na função objetiva. Bom, isso é uma coisa relativamente genérica, né? Então, elementos que eu não quero na função objetiva têm uma penalização maior, e assim o valor da função objetiva é maior, né? Estou minimizando, então essa solução é menos desejável. Né? Então, eu vou ficar com os elementos mais desejáveis, com menos penalizações. Então, a segunda parte da ideia, obviamente, ou não, obviamente, então, é uma ideia completamente genérica, mas no caso da busca local guiada, ela vem junto com uma estratégia de penalização. Então, como eu vou fazer isso? Aqui tem essa chamada utilidade de penalização, então, utility, então, o quanto vale a pena utilizar. Essa utilidade de penalização é aplicada em cada mínimo local da busca só. Como é uma busca local, enquanto eu consigo melhorar, não tem problema, eu vou melhorar, mas depois eu vou cair no mínimo local. E o entendimento, então, do método estou no mínimo local, aqui a minha solução no mínimo local, e os elementos que compõem a solução desse mínimo local são menos desejáveis agora, alguns elementos. Então, primeiramente, quem não faz parte da solução tem uma penalização, uma utilidade de penalização zero, porque não faz sentido penalizar esses elementos, eles não fazem parte da solução. Anyway. E para os demais, isso a divisão entre contribuição na função objetiva, então lambda US, e número de penalizações. Né? Então, maior função objetiva, mais útil penalizar. Mesma ideia da otimização extremal, né? Que maior valor, o que mais aumenta o valor da função objetiva. Então, o que menos eu quero que esse elemento seja parte da solução. Talvez colocando isso para cá. E a maior penalização existente já, o que menos útil é penalizar. Porque eu já penalizei. Né? Por exemplo, o caso PU é 100, eu vou dividir por 101. Então, eu penalizei com o fator PU 100, mas ainda faz parte da solução. Então, parece esse elemento quer ficar na solução mesmo. Né? Eu poderia interpretar isso assim. Né? Então, o que já foi mais penalizado é menos utilizar, penalizar mais ainda. Então, a razão entre esses dois valores, contribuição na função objetiva versus dividido por número de vezes que eu penalizei, como as penalizações começam em zero, então eu tenho um mais aqui. Inicialmente, isso é zero para todo mundo. Então, isso mais ou menos empiricamente, pela busca local guiada, o valor de penalizar um elemento. E entre os elementos que compõem a solução, depois eu vou selecionar os elementos que têm uma penalização, uma utilidade de penalização máxima e penalizar esses elementos. Né? Em geral é 1, pode ter mais que 1, né? Empatados para o máximo aqui, e todos aqueles, então, recebem um PU 1 a mais. É basicamente isso. Então, isso é a busca local guiada. Então,
guia é basicamente ocorrência de elementos de grande contribuição na função objetiva em mínimos locais versus número de penalizações, define quem será penalizado na próxima vez. Né? As penalizações se acumulam ao longo da execução e assim guiam, esperadamente, pelo menos guiam a busca para mínimos locais mais desejáveis. Então, com elementos menos penalizados e com menos contribuição na função objetiva. A coisa, isso acho que é anotado aqui também, a coisa interessante ou legal é que essa ideia é completamente ortogonal com todo o resto. Então, a modificação da função objetiva, aqui no parte 1, a penalidade, a utilidade de penalização no parte 2, em mínimos locais, eu sempre posso definir e a penalização então incrementar de acordo com isso, independente do resto. Né? Eu poderia aplicar isso junto com o simulated annealing, por exemplo, ou depois junto com busca da BU, outras estratégias de busca. Né? Então, isso é uma coisa que se combina diretamente com outras buscas, porque não define nada sobre a vizinhança, nada sobre a seleção de vizinhos e nada sobre o resto da estratégia da busca. Isso é uma estratégia de penalização. Eu só preciso detectar mínimos locais e manter penalizações de acordo com isso. Então, nesse sentido, acho que é uma ingrediente, uma tática interessante e útil também como elemento. Professor, eu não entendi muito bem o que é o PU aumentar em 1. Ele não aumenta pelaquela função que está escrita ali em cima? Aquela função não dá sempre 1, né? Tem uma divisão, ou tem um 0. A função em cima é a função 1? Não, a função 2. A função 2 indica o quanto aumenta a penalização para cada elemento do universo, né? Não, isso é só utilidade de penalização. Seja, deixa eu ver como fazer isso. Vai fazer, ok, não sei. Problema do caixeiro viajante, ok. Digamos, então, tu começa com alguma rota, ok, 2 OPT, de novo. E agora eu vou fazer uma série de movimentos 2 OPT e cair numa solução, então isso é S0, cair numa solução S1, ok? E isso vai ser o mínimo local, tá? Então 2 OPT terminou aqui. Vamos fazer a estratégia de busca simples. Né? E agora no mínimo local eu vou ver a utilidade de penalização. Agora, inicialmente, o PU é 0 para todo mundo. Então, isso significa só que a resta mais longa, T1, tem uma utilidade de penalizar, vamos fazer a notação SU. Então, nessa solução S1, a utilidade penalizar em S1 a resta 1, okay? Então a resta 1 de distância D1 vai ser D1, né? A contribuição na função objetiva, porque o PU é 0 e então a divisão. E pega, por exemplo, a segunda resta mais longa, D2, a resta A2, a utilidade de penalizar A2 vai ser D2, etc. Né? Para todas as restas, de fato, vai ser assim. Então aqui estou supondo que D1 maior que igual que 2, D3, etc. E tem algumas arestas, por exemplo, tem uma aresta AX, né, que não faz parte da solução. A utilidade nessa solução penalizar AX é 0, porque não faz parte da solução. Agora tu vai ver quais elementos têm a utilidade maior de ser penalizados. E vamos supor que D1 igual D2 igual 50 e D3 é, não sei, 45 e D4 é assim, é de menos. Então, a maior utilidade de penalização é
no elemento A1 e no elemento A2. E assim eu vou penalizar os dois. Eu vou penalizar todos que tenham uma utilidade de penalização máxima. Então, o P1 agora vai ser 1 e o P2 agora vai ser 1. Aumenta a penalidade por 1. Tá, entendi agora. Eu E já entendi agora, diferente. agora a busca continua, né, com essa coisa. Como A1 e A2 foi penalizado agora, talvez a busca local do ISOPT continua. Né, porque tem uma troca que melhora, né, porque aumentou. Talvez não, então vai ser penalizado de novo, né, nessa estratégia simples. Né, vai ser penalizado. Então, se não tem um movimento que melhora a solução agora, eu vou ficar na mesma. Eu vou penalizar A1 e A2 de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Em algum momento, A1 e A2 vão ter que sair da solução. E aqui vai existir um movimento que melhora essa solução. E depois eu vou cair no outro mínimo local. Então, a utilidade, essa segunda equação, é só mede somente o quão útil é penalizar. E Ah, eu achei depois, que isso dizia o quanto era penalizado. não, não. É que daí não faria sentido também penalizar proporcionalmente os outros e não só o máximo. Penalizar todos os elementos proporcionalmente ao quanto eles influenciam. Talvez. Pois é, sim. Não, poderia fazer sentido, sim. Um, o problema, sim, sim. Eu não posso dizer muita coisa nesses casos. Aqui eu posso dizer duas coisas, né? Um, Sim, eu um, só tô dizendo é porque é isso que eu interpretei antes, por isso que eu perguntei como aumenta em um se aquela sim, função diz tal coisa. sim, sim, sim. Isso é a forma básica da busca local guiada by the book. Né? Não me lembro o nome isso tem aqui, quem tinha proposto isso, não me lembro, né? Mas isso segue uma apresentação padrão, como a busca local guiada funciona. Né? Então, isso é uma versão básica da busca local guiada. Ela propõe isso. Né? E ela é aplicada dessa forma na literatura. Agora tu disse, não, eu poderia penalizar todos. Sim, pode. Isso é melhor? Who knows? Né? Ninguém sabe, né? Tem que fazer um experimento. Porque, como não tem teoria, não tem nada que nos guia nesse sentido. Intuitivamente, poderia fazer sentido, por que não? Então, eu não excluo isso. É completamente válido. Né? Mas talvez eu não vou chamar mais busca local guiada, eu vou chamar uma variante da busca local guiada, talvez, isso para, em termos de nomenclatura, ficar no lado seguro. O resto não tem como dizer. Não tem como afirmar que isso aqui, 1 e 2, é melhor que a tua proposta sempre, ou vice-versa. Porque a análise teórica é difícil ou impossível nesse caso. Então, fundamentalmente, vai ter que sentar, estudar isso experimentalmente, guiado por alguma intuição. Mas eu posso dizer também que a minha intuição, mesmo com alguns anos, é mais ou menos 50%. Em alguns, bom, para alguns problemas que eu conheço bem, é um pouquinho melhor, mas se não, então, se tu diz, ok, eu faço uma busca local guiada para o problema do biparticionamento de grafos, dessa forma aqui, ou da forma que tu propõe, provavelmente a minha intuição tem uma probabilidade de 50% de ser certo ou não. Uhum. Inclusive, achei legal essa definição, porque parece que eu tô vendo formalmente um pouco da ideia do que eu botei naquele trabalho de otimização com os gargalos. Sempre chegava no mínimo local, eu transformava um tabu mais forte e tal. Sim, Enfim. sim, sim. Isso vai nessa direção, sim, sim, sim. Por isso também é um dos métodos menos conhecidos, menos usados na literatura, que eu queria destacar, porque acho a ideia boa, assim, como ferramenta de pensar sobre isso, efetivamente um mecanismo de diversificação, né? Ela tenta empurrar
soluções atuais. Tu cai no mínimo local, tá legal, mas agora não quero visitar esse mínimo local de novo, eu quero uma coisa melhor. Então, vai penalizar coisa que contribui muito para a função objetiva, que já foi pouco penalizado, para tentar empurrar essa busca local numa outra parte do espaço de busca, que talvez tenha mínimos locais melhores, né? com elementos de menor contribuição. Então, como ideia que guia o projeto de uma heurística, isso é interessante. E com o mecanismo básico, como está definido, também é interessante. Então, eu posso usar isso, by the book. Primeiramente, né, lembrando dessa tática de penalizar, na tentativa de melhorar minha heurística, e depois começar talvez a estudar variantes do jeito que tu propõe, né, de penalizar todos, mas de forma proporcional, etc. Sim. Faz sentido. Bom, então vamos ver a busca tabu. Nessa segunda parte, a busca tabu, de fato, é uma das buscas mais conhecidas e, acredito, também mais usadas na literatura. Então, isso vale a pena estudar com mais cuidado e, muito provavelmente, de fato, na próxima lista, nós vamos estudar a busca tabu também no problema de processamento de grafos. E, de fato, a busca tabu nesse problema já foi aplicada com sucesso. Mas, a busca tabu, eu falei sobre a distribuição de heurísticas usadas na literatura. Então, a busca tabu, eu fiz uma estimativa completamente assim, out of the blue, então, completamente, mais ou menos, dizer que a busca local guiada talvez tenha 2% dos artigos, a otimização extremal talvez 0,01%, então a busca tabu talvez tenha uma boa parte dos artigos, das técnicas usam busca tabu de alguma forma ou outra. Então talvez 20%, não sei. Eu não fiz essa estatística, isso seria interessante uma vez pegar, não sei. Os 20 últimos issues do European Journal of Operational Research e fazer a contagem, quantas vezes qual usado. Então, meu chute seria talvez uns 20%, uma coisa assim. Busca tabu é vinculado com o novo do Glover. Glover 86 e o livro sobre busca tabu, Glover e Laguna. De fato, tem bom, o artigo de Glover 86 introduz, tem livro Glover e Laguna, que eu coloco isso do lado, porque sobre, que se chama Tabu Search, então o Fred Glover e o Manuel Laguna, que é um livro excelente, com muitas ideias, além das coisas que eu vou conseguir mostrar aqui. Mas a ideia fundamental da busca tabu é usar memória, de fato, uma memória adaptativa para guiar a busca. E por isso, talvez uma ideia fundamentalmente diferente dos demais, né? Só para contrastar isso, as buscas locais que nós estudamos até o momento são buscas locais que têm uma memória de ordem 1. Né? Então, eles, de fato, uma busca local para cima, digamos, né? Tem memória ordem 1. De fato, eles têm exatamente uma solução na memória. São single point searches, né? Uma busca em um ponto só. Exceto eu mostrei uma busca com múltiplas soluções em paralelo, né? O Go with the Winners, que nós identificamos também como uma forma de um beam search. Os demais têm uma única solução. A vizinhança normalmente não é representada em memória, mas somente tem um laço que vai visitar os vizinhos. Então, tem essa solução atual e talvez mais uma segunda solução na memória. É basicamente isso. Isso já, talvez, olhando de fora, subutiliza a memória de alguma forma.
isso talvez um ponto fraco de buscas locais, né? Você tem 12, 36, não sei quantos gigabytes de memória principal, e vocês usam talvez, não sei, 1 kilobyte, então é uma coisa que está no first level cache aqui, né? A busca tabu muda isso, de alguma forma, não que ela consome muita memória, mas ela usa o que se chama memória de curta duração para melhorar a busca. Short-term memory, recency-based memory, né? Essas noções em inglês também. Né? E essa memória de curta duração é basicamente usada para evitar mínimos locais. Né? A busca tabu adapta na forma mais básica, best improvement, melhora. Então, é uma busca local simples, que vai analisar todos os vizinhos, selecionar o melhor vizinho e passar para lá. Uma iteração e depois repete. Vai analisar todos os vizinhos, seleciona o melhor vizinho, passa para lá. Continua. Isso, obviamente, vai acabar de um certo número de passos no mínimo local e aqui depois, fundamentalmente, termina. A proposta da busca tabu, então, é lembrar elementos recentes da solução, então recency-based memory, short-term memory. Eu não vou lembrar tudo que eu fiz na vida, mas eu vou lembrar o que eu fiz nas últimas iterações. E depois eu vou tentar sair do mínimo local, mas também evitar elementos que foram presentes nas últimas soluções. Então, isso tem uma semelhança superficial com a busca local guiada, que também, quando eu caio no mínimo local, eu vou penalizar esses elementos para me livrar desses elementos. Né? Então, não quero repetir o mesmo mínimo local de novo. Né? A busca tabu faz isso para usar uma memória e não para penalizações, então ela faz isso de forma mais sistemática. Ou seja, eu poderia usar a continuação desse exemplo que eu usei para a busca local guiada, só agora para a busca tabu. Vamos supor que essa solução é S2 aqui. Então, é um mínimo local na busca local 2exchange, 2opt. Então, o melhor vizinho, né? Então, o melhor vizinho aqui é pior que a solução atual. Isso quer dizer essa definição do mínimo local. Então, tem duas estratégias. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho do lado. Né? Então, qual a resposta da busca tabu? A resposta da busca tabu é que seleciona um vizinho pior. Então, eu vou ter que sair desse mínimo local de alguma forma, então eu vou permitir selecionar um vizinho pior. Mas, no mesmo tempo, proíbe voltar para soluções com elementos visitados recentemente. Recentemente visitados. Ok. Visitados recentemente. Isso mais ou menos a ideia básica. Isso se aplica principalmente caso eu vou sair desse mínimo local. O que vai acontecer? Eu vou sair desse mínimo local, talvez eu vou remover essa resta, faço o crossover. Então, na próxima vez, estou nessa solução aqui. Ok? Então, essa tem talvez o valor dessa solução S2, não sei, 100. E agora, como foi o mínimo local, isso não, a solução S3 tem um valor de 105, talvez. Né? E daqui eu vou continuar a busca local. Agora, sendo uma busca local,
tem, pelo menos, se a vizinhança é simétrica, tem um vizinho da solução S3 que imediatamente melhora que essa solução aqui, S2. Né? Então, S2 é um vizinho de S3, caso a vizinhança é simétrica, no 2OPT seria o caso. Então, pelo menos, se eu faço uma busca melhor, tem uma opção de voltar imediatamente para S2. Caso tenha um outro vizinho, por exemplo, um vizinho S4, de valor, não sei, 98, então o valor é menor que o valor de 100, então eu vou selecionar esse vizinho S4 e não tem problema. Então, aqui eu estava no mínimo local, eu aceitei um vizinho pior, de valor 105, aumentou por 5, mas depois eu encontrei um outro vizinho melhor ainda que o vizinho anterior. Então, nesse caso, talvez em verde aqui, está ok. Né? Essa estratégia, somente, então permite selecionar um vizinho pior, e o melhor vizinho desse vizinho pior é melhor que o vizinho original, está ok. Porém, também tem o caso que talvez esse vizinho não existe. O que acontece nesse caso? Então, todos os demais vizinhos dessa nova solução, com valor 105, têm um valor 101, 102, 103, maior que 100. E nesse caso, a busca local vai voltar para essa solução S2 anterior. E isso não faria sentido, né? Porque agora, a partir de agora, com uma busca local melhor, que é fundamentalmente determinística, se eu vou definir como desempatar, caso tenha múltiplos melhores, que a busca tabu normalmente faz, então ela é determinística nesse sentido, não tem nenhum elemento estocástico dessa forma, pelo menos. Ela vai voltar para a solução S2 anterior e depois selecionar S3 novamente, voltar para S2, etc. Né? Tem um ciclo entre duas soluções. Eu nunca vou sair mais desse mínimo local. E nesse ponto entra a segunda estratégia. Né? Proíbe voltar para soluções com elementos visitados recentemente. Né? Um pouquinho alto nível, tem que especificar. Então, elementos visitados recentemente, esses elementos aqui. Aqui tinha na solução uma aresta A1 e A2. Por exemplo, essas arestas A1 e A2 foram removidas e substituídas pelas arestas A3 e A4. Então, nesse exemplo específico, eu vou proibir reinserir arestas A1 e A2 por um número de iterações. Por um certo número de iterações. E isso é a segunda parte dessa ideia. De fato é que eu vou escrever por um certo número de iterações, que é o tal, em geral. Isso se chama no contexto da busca tabu tenor. Duração tabu. Nós vamos detalhar isso mais um pouquinho, mas isso é a ideia fundamental, básica. Né? Então, a ideia de aceitar soluções piores, sim, tem que sair dos mínimos locais. Outras buscas fazem isso de outra estratégia. A busca local guiada vai penalizar, a otimização extremal vai forçar trocar um valor, mesmo se pior. O simulated annealing vai fazer de forma estocástica, com a distribuição de Boltzmann, e a busca tabu faz isso por aceitar soluções piores, mas excluir certos elementos das soluções, e assim evitar para voltar para mínimos locais já visitados. Isso é feito com uma memória de curta duração, então, pelo menos localmente, eu não vou imediatamente, nos próximos tal iterações, voltar para essa solução que já visitei, mas não é impossível ciclar. É possível que fazer uma caminhada mais longa no espaço de busca
E depois essa memória de curta duração, nós vamos ver como exatamente ainda. Eu vou esquecer, né, a memória de curta duração, e depois eu poderia sim visitar uma solução já visitada novamente. Mas essas ideias aqui, esse rascunho aqui do lado direito, aqui talvez resume a ideia fundamental. Isso faz sentido? Não tenho uma dúvida aqui. Isso é o esquema fundamental. Agora eu vou detalhar isso um pouquinho e tentar generalizar um pouquinho. A primeira coisa, então, para olhar rapidamente no algoritmo, que eu faço aqui para os fins da minha apresentação, porque eu estou tudo no contexto de uma busca local estocástica, que pode ser feito e é feito na prática também, e relaxar isso para uma busca tabu probabilística. Então, melhora vai ser relaxado para a busca para a amostragem. E a amostragem, então, busca para a amostragem, nós falamos, vai selecionar um subconjunto das soluções e depois pegar a melhor solução dentro desse subconjunto. Isso pode ser feito de forma diferente também, por exemplo, algumas abordagens ranqueiam todas as soluções e ao invés de selecionar a melhor solução, eles selecionam uma aleatória das primeiras, das três soluções melhores, por exemplo. Então, isso pode ser relaxado um pouquinho. Efeito simples, mas pelo menos existente, colateral, é que, nesse caso, se eu vou relaxar, isso tem resultados teóricos que mostram convergência. Para a busca local, a busca tabu, definido como globo, como melhor, estritamente determinística, não existe nenhum teorema de convergência para a ultimidade. Porque todos esses teoremas dependem de uma forma probabilística. Mas se vocês lembram a busca local monótona randomizada, né, que simplesmente com uma pequena probabilidade P vai fazer um movimento aleatório, nós falamos que nesse caso essa busca já que eu chamei PAC, ou que a literatura chama PAC, né, probabilisticamente aproximadamente completo. Então uma busca tabu determinística dessa forma poderia ser convertido para ser completo também, e assim no limite de tempo infinito convergir para fazer um movimento aleatório com uma baixa probabilidade. Mas isso também é trivial. Por isso também os resultados que mostram convergência nesses casos não são fortes, no sentido que eles garantem uma convergência com uma certa velocidade, por exemplo, que talvez seja mais interessante e que nós já discutimos. Mas relaxando isso, então, o que acontece? E tem essa memória de curta duração que vai ter que ser inicializada um pouquinho, no início vai ser inicializada a memória, e depois a memória tinha nas buscas stocásticas uma distribuição de probabilidade sobre os vizinhos, e agora essa distribuição de probabilidade vai ser modificada pela memória. Então, isso não só depende da solução atual, mas depende da trajetória que eu fiz. Em função da trajetória que eu fiz, a memória vai ser diferente, isso muda a probabilidade de passar para um outro valor. Então, isso, a busca fica, em inglês, path dependent, né? Dependente do caminho. Tem uma memória, que é a mesma coisa. Então, a distribuição de probabilidade depende da memória, da lembrança. Depois eu vou selecionar uma nova solução, aleatoriamente, de acordo com isso. Caso essa solução é aceitável, eu vou aceitar. Depois eu vou atualizar a memória e atualizar eventualmente a solução ótima e repetir isso até um critério de parada seja satisfeito. Né? Então, os demais elementos não consigo marcar isso aqui. Os demais elementos aqui são iguais. Né? Então, fundamentalmente diferente
Eu tenho uma memória que vai ser inicializado, atualizado e que modifica a distribuição de passar para os vizinhos. Busca tabu básica, como definido pelo Glover, define simplesmente a probabilidade de passar para outras soluções, e sobre melhores soluções, B asterisco de S, então são todas as soluções na vizinhança, que são entre as melhores, menos algumas soluções que são proibidas. Isso L aqui são as soluções tabu. Então, basicamente, para ver isso graficamente de novo, então uma solução tem alguns vizinhos, isso é o conjunto N de S, tem alguns aqui, e talvez, não sei, a solução atual, digamos, tem um valor 100, e aqui tem um vizinho 105, 102, 98, 93, 90, não sei, aqui 95, 93, de novo 97, não sei, 102, digamos. Então, o subconjunto das melhores soluções é 93 e 93. Isso aqui. Então, essas duas soluções. E desse subconjunto, eu vou eventualmente subtrair ainda soluções proibidas. Isso é esse LSM. Soluções tabu ou proibidas. Isso depois forma esse conjunto B asterisco da solução atual. Os melhores vizinhos que não são proibidos pela memória, essa forma que a memória influencia essa distribuição de probabilidade, e entre aquelas soluções eu vou pegar uma aleatoriamente. Essa fórmula estocástica, pelo menos, dessa busca tabu. Senão eu poderia tornar isso determinístico para selecionar sempre a primeira, a última, ou outro critério de desempate. O L tem uma... O L se chama L porque da forma que eu formulei isso aqui, tem uma lista aqui de vizinhos. Poderia chamar vizinhos, né? A função de vizinhança, que para uma dada solução me dá as soluções vizinhas. E o L tem uma forma, fundamentalmente aqui na anotação, de uma lista de vizinhos proibidos. E o Glover chama isso assim também, a lista tabu, ou a lista de soluções tabu aqui. Por isso eu chamo isso L. Isso depende da memória e da solução atual. Quem é tabu? Porém, o nome lista, por isso estou colocando isso aqui, recitando em parênteses, o nome lista tabu tem um grande problema que muitos associam uma lista com uma lista. Quer dizer, uma lista na memória, uma lista explícita de soluções. Mas nesse contexto, o nome lista é só talvez um conjunto de soluções tabu. Um conjunto de soluções tabu definido implicitamente por regras, que eu vou explicar já. Então, eu queria enfatizar já que quase nunca é uma boa ideia manter uma lista de soluções tabu. Basicamente nunca. Com poucas exceções. Eu estou enfatizando isso também, porque se vocês vão no Google buscando busca tabu, vocês encontram lista tabu e formulações que usam listas de soluções tabu. Então, se apoiar, confiar nessas fontes aqui não é uma boa ideia. Então, lista tabu, conjunto de soluções tabu, alguma regra que define quem é tabu, mas não uma lista explícita de soluções. Quais são essas regras?
que definem quem é tabu ou não. Aqui vai ser muito parecido, em geral, com o que nós discutimos. Aqui tem um elemento, por exemplo, no nosso problema do caixeiro viajante, tinha um elemento A1, esse elemento A1 foi removido da solução. Então, tabu quer dizer que A1 não pode ser inserido de novo por um certo número de iterações. Isso é uma forma de declarar um tabu. Do outro lado, e por simetria, A3 foi, o elemento A3, ou a resta A3 foi inserida na solução. E depois você poderia similarmente definir, então A3 não pode ser removido por um certo número de iterações. Isso são os dois movimentos fundamentais que eu posso fazer. Pelo menos você tem uma representação baseada em conjuntos, né? Elementos da solução, nesse caso uma coleção de arestas, eu vou remover elementos da solução, eu vou inserir elementos da solução. Ao remover, não posso inserir de novo, logo, isso eu vou ter que lembrar, isso é a minha memória de curta duração. Ao inserir, eu não posso remover logo, isso também eu vou ter que lembrar na memória. A forma que isso é feito é simplesmente nessa mesma representação por conjuntos, lembrar numa tabela a iteração, o tempo, que é equivalente nesses métodos iterativos, né? Então, passo de tempo, 1, 2, 3, 4, 5, iterações, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, eu vou lembrar numa tabela a última vez, último tempo, última iteração em que um elemento U foi inserido e a última iteração em que um elemento U foi removido. Então, são dois pontos em tempo separados. Depois eu vou definir uma duração tabu, T, que eu chamei tal, lá em cima. De fato, para português faz mais sentido usar D, é duração tabu, para inglês é tabu tenor, e o tal é o T em grego, né? Então por isso se usa em geral tal para isso. E depois tem não uma lista tabu, para enfatizar isso de novo, mas uma regra tabu. Então, a regra tabu vai dizer que um vizinho S' de S é tabu no tempo T, caso ele contém um elemento, então S' menos S, contém um elemento novo, U, que foi removido faz menos que D passos, D iterações. Então, removido recentemente, não pode entrar. Logo, S' fica tabu. E similarmente, para S menos S', né? Então, esses são elementos que foram inseridos recentemente, não podem mais, não podem ser removidos, então foi inserido recentemente, menos que D iterações antes. Então, caso o tempo é menor que isso aqui, eu não posso inserir novamente. Okay. E notem que como essas duas regras realizam essa ideia sem ter soluções explícitas. É simplesmente uma regra que são definidos através de dois arrays, IU e RU. No problema do caixeiro viajante, o tamanho do universo é n ao quadrado arestas. Então, para cada aresta é preciso lembrar o tempo onde foi inserido a última vez e onde foi removido a última vez. Então, isso são θ de n quadrados elementos, I e R,
Ok? Que é simples de atualizar. Ao inserir uma resta, eu vou atualizar IU para o tempo atual. Ao remover uma resta, eu vou atualizar RU. Então, a atualização custa O1 por iteração. E o teste aqui custa O1 por elemento. Caso eu tenha 2 OPT, o teste custa O1 também. Porque no 2 OPT eu vou remover exatamente 2 elementos. Então eu vou ter que testar se isso é permitido pela regra 2.4 aqui. Eu vou inserir exatamente 2 novos elementos a restas. Então eu vou ver se isso é permitido pela regra 2.5. Então o teste aqui pode ser feito em OD1 também. Então o procedimento aqui vai ser, eu estou numa solução atual que é uma rota atual, eu vou considerar na vizinhança 2 exchange todos os pares de arestas. Somente pares de arestas onde as arestas que eu quero remover satisfazem a regra 2.4. Então, eles não foram inseridas recentemente. E as novas arestas, que são definidas pelo movimento 2OPT, satisfazem o critério 2.5, então eles não foram inseridos, eles não foram removidos recentemente, podem ser reinseridos de novo. Então, nesse caso, é um movimento válido e o vizinho correspondente é aceitável. Senão, esse vizinho correspondente é tabu. Então, essas regras tabu definem implicitamente o que está permitido e o que não está permitido. Então, essa é uma forma bem mais efetiva de manter essa memória de curta duração, baseado em elementos da solução ou variáveis da solução que lembra valores anteriores, basicamente, de cada elemento e proíbes. Então, isso de fato, assim, para resumir essa parte, essa estratégia de preferência para implementar ou realizar uma busca tabu, ela em geral precisa menos memória, fica mais eficiente, né, em termos das operações elementares que eu vou fazer, e fica mais efetiva também, em termos de operações que eu quero fazer. Algumas variações aqui no contexto, primeiramente essa talvez, né? O Glover, ao introduzir a busca tabu, e aqui na apresentação, nas regras 2.4 e 2.5, eu diferenciei entre remover e inserir. Muitas vezes isso não está feito na prática, é somente remover e inserir serve como alteração. Um elemento, um atributo da solução foi alterado. Nesse caso, eu posso reduzir isso para uma única regra. Então, eu tenho um único array, AU, que lembra o tempo da última alteração. Eu tenho uma única regra que decide se uma solução é tabu ou não. Né? Então, na diferença simétrica, essa diferença simétrica entre os conjuntos, então, S menos S' e S' menos S, tá, os elementos que foram diferentes das duas soluções, ou seja, inseridos ou removidos, né? Se esses elementos foram alterados menos que de iterações antes, eles não podem ser tocados. Isso é uma forma bem comum de reduzir isso. Né? Aqui tem uma outra variante que só considera tabu caso as duas condições são satisfeitas, também possível. Mas isso talvez seria mais comum na literatura, ver somente alterações. Uma outra consideração é a questão da duração tabu. E aqui, bom, a duração tabu, como eu usei aqui, então D, duração tabu, é um parâmetro do método que eu preciso calibrar. Isso é o preço que eu vou pagar
vou introduzir essa estratégia. Memória de curta duração. Então, aqui a duração da memória em tempo, o número de iterações. Né? Eu vou ter que ver como eu faço isso. Idealmente, mas isso dá para é disputável, digamos assim. Então, em geral, a duração tabu, muitos casos, isso é uma constante mesmo na literatura. E tem uma constante pequena, então tipo 10, 15, uma coisa assim. Isso funciona razoavelmente bem. E parece uma afirmação um pouquinho estranha, porque tem uma grande variação de problemas e por que isso sempre funciona. Isso provavelmente tem que ver com o espaço ou a estrutura do espaço de busca, mas é pelo menos interessante lembrar que isso deveria, a princípio, depender do tamanho da instância, então a duração tabu ideal, da estrutura do espaço de busca, e talvez faça mais sentido definir um intervalo mínimo e máximo. E tem alguns métodos que variam a duração tabu. De alguma forma, selecionar uma duração tabu, por exemplo, entre um valor mínimo e máximo aleatoriamente. Então, fazer uma distribuição uniforme, por exemplo, em cima desses valores. Então, um bom ponto de partida seguro seria talvez pegar uma duração tabu fixa, com valor não grande demais, e depois talvez estudar os métodos mais sofisticados. Tem alguns exemplos aqui, eu peguei um exemplo aqui, uma duração tabu dinâmica que eu já mencionei aqui, né? Mínimo e máximo, em função do N, talvez aleatoriamente, ou uma sequência fixa. Esse é um exemplo do Galinha, aqui no Graph Bipartition Problem, de fato, que usa essa chamada ruler function aqui, né? Então, na primeira iteração, a duração tabu é 1, na segunda é 2, e depois, então, para o próximo elemento é 1, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 2, e assim vai, né? Isso, de fato, esse ruler function é o número de bits que eu vou trocar ao fazer um contador binário. Então, de 0 para 1, muda um bit, aqui muda 2, depois muda 1, depois muda 3, e depois muda um bit, depois mudam 2, e assim vai, né? Faz um contador binário, e na primeira, iésima transição mudam em bits, então isso é o ruler function, por exemplo. Então, uma forma sistemática de variar a duração tabu, em que cada segunda vez a duração tabu é somente 1, e cada outra vez 2, 3, de forma crescente. Né? Uma forma que tem com frequência menor e menor, a duração tabu maior e maior. Bom, então, isso é a ideia fundamental. Estou vendo que eu estou chegando no tempo. Então, como último comentário aqui, na busca tabu, implementando a memória de curta duração, dessa forma, é possível, porque eu vou proibir elementos entrar na solução, é possível que eu vou perder uma solução boa, uma solução melhor que eu já visitei antes. Né? Lembrando que a ideia da memória de curta duração é só evitar ciclagem. Obviamente, se um vizinho é melhor que o melhor vizinho que eu já visitei, mesmo sendo tabu, faz sentido aceitar esse vizinho. Porque, ele vai melhorar a melhor solução, e 2, mesmo sendo tabu, eu não vou ciclar, porque eu nunca visitei uma solução tão boa. Então, como isso poderia acontecer, né, baseado numa memória de curta duração em atributos, normalmente a busca tabu também tem um chamado critério de aspiração. Né? Então, algum critério que permite aceitar soluções, né? Então aceita
permite aceitar soluções, mesmo sendo tabu. Esse é o critério, chamado critério de aspiração. E uma solução simples é, um critério de aspiração simples é novo incumbente, digamos assim. Nova, melhor solução conhecida, que eu chamo incumbente. Né? Então, isso é um critério de aspiração simples que toda busca tabu tem, para não perder boas soluções na vizinhança. Mas isso pode ser mais sofisticado. Por exemplo, se eu vejo uma solução melhor que a melhor solução com um dado elemento na solução, que eu vou ter que lembrar, obviamente, numa memória de longa duração nesse caso, também eu tenho certeza que no reciclar eu poderia aceitar isso. Então, tem outras formas de fazer isso. Aqui, de fato, tem uma grande gama de possibilidades de melhor busca ainda. Good night and good luck.